Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Isaac Lima, através deste canal no YouTube, onde estaremos nesta noite estudando um pouco mais e também recebendo o passe à distância. Estamos iniciando a nossa reunião de estudos e de tratamento espiritual de hoje. Vamos assim então nos preparando para a nossa prece inicial e fazendo essa preparação com a leitura de uma página que será feita pela nossa irmã Priscila. Em seguida faremos a nossa prece. Do Livro da Esperança, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Companheiros mudos. Deixai vir a mim os pequeninos, disse Jesus em Marcos, capítulo 10, versículo 14. Com excelentes razões mobiliza os talentos da palavra, a cada instante, permutando impressões com os outros. Selecionas os melhores conceitos para os ouvidos de assembleias atentas. Aconselhas o bem, plasmando terminologia adequada para a exaltação da virtude. Estudas filosofia e gramática, no culto à linguagem nobre. Encontras a frase exata no momento certo, em que externas determinado ponto de vista. Sabes manejar o apontamento edificante em família. Lecionas disciplinas diversas. Debates problemas sociais. Analisa os sucessos diários. Questiona serviços públicos. Indiscutivelmente, o Verbo é luz da vida, de que o próprio Jesus valeu para legar-nos o Evangelho renovador. Entretanto, nesta nota simples, vimos rogar-te apoio e consolação para aqueles companheiros a quem a nossa destreza vocabular consegue servir em sentido direto. Comparecem as centenas, aqui e ali. Jazem famintos e não comentam a carência de pão. Amargam dolorosa mudez e não reclamam contra o frio. Experimentam agoniadas depressões morais, sem pedirem qualquer reconforto à ideia religiosa. Sofrem prolongados suplícios orgânicos, incapazes de recorrer voluntariamente ao amparo da medicina. Pensa neles e, de coração enternecido, quanto puderdes, oferece-lhes algo de teu amor, através da peça de roupa ou da xícara de leite, da porção medicamentosa ou do minuto de atenção e carinho, porque esses companheiros mudos e expectantes que nos rodeiam são as criancinhas necessitadas e padecentes que não podem falar. Convidamos a todos, meus irmãos, que possamos unir os nossos pensamentos neste momento, para assim orarmos juntos. Deus de amor e de infinita bondade, Jesus, companheiro amigo, mestre e guia de nossas vidas, nossas almas. Aqui estamos, Senhor, reunidos mais uma vez em Seu nome, para mais uma noite de estudos e de tratamento espiritual. E assim, mestre amigo, te pedimos o amparo necessário a cada um de nós, encarnados, e também aos nossos irmãos desencarnados, que neste momento já se reúnem conosco. Estamos agradecidos, Senhor, e felizes por termos escolhido, nesta noite, estar aqui na Sua presença. Pedimos também que ampare e proteja aos irmãos que neste momento se encontram nos hospitais, se encontram nas prisões, se encontram ainda nas ruas desabrigados,
Que cada um, Senhor, possa neste momento receber as boas vibrações que ora nos envolve. Pedimos também, Senhor, o amparo e a proteção a todos os trabalhadores da Casa de Isaac Lima, para os irmãos que estão neste momento se preparando para a aplicação do passe à distância, que cada um possa dar o melhor, para que todos que por aqui passarem possam receber o alívio que aqui veio buscar. Pedimos, Senhor, o amparo e a proteção à nossa irmã que fará o estudo desta noite, nossa irmã Márcia Matos, que ela possa ser intuída pelos seus mentores e que a mensagem possa chegar até nós, nos esclarecendo, nos dando a força e a coragem para seguir em nossa jornada. Sempre confiantes, Senhor, na sua misericórdia e no seu amparo. Possamos assim, então, iniciar a nossa reunião em paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, o tema do nosso estudo hoje é Deixai vir a mim as criancinhas. Referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 18 e 19. Um bom estudo a todos, fiquemos em paz. Boa noite, queridos amigos, irmãos em Cristo. Que possamos nessa noite de hoje refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Hoje nós iremos falar sobre Deixai vir a mim as criancinhas, capítulo 8, item 18 e 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos refletir sobre a passagem que João nos traz, Deixai vir a mim as criancinhas, que está em Mateus e também Marcos. Ele nos chama, coloca um contexto mais assim apurado, eu digo, Ele vai além só do deixai vir a mim as criancinhas, porque elas herdarão o reino do céu. E Marcos, ele fala assim, vamos dar uma olhada no que está dizendo no Evangelho. Trazia-lhe criancinhas para que as tocasse, mas os discípulos repreenderam eles. Então, a gente está vendo que dentro do contexto, Jesus estava ali, passando por aquele local, e o que aconteceu? As pessoas levavam as criancinhas para que Jesus tocasse, e elas tocassem Jesus. E para que não importunasse Jesus, os discípulos pegaram e repreenderam e não queriam, estavam impedindo que as crianças chegassem até ele. E aí Jesus, vendo aquela situação, ele aproveita, como sempre, em todos os momentos, ele aproveita para poder nos chamar a atenção, para nos dar um ensinamento e para que a gente possa refletir nas nossas atitudes. Essas atitudes que a gente faz assim impulsivamente, mas que a gente está transgredindo, vamos dizer assim, a lei de Deus. Porque somos irmãos e temos que ter tolerância, paciência, uns para com os outros. Então vamos ver aqui o que ele fala no Evangelho. Evangelho de Marcos. O versículo é 10, aliás, capítulo 10, versículo 13 a 16. Ele diz assim: Traziam-lhe criancinhas para que as tocasse, mas os discípulos repreenderam eles. Mas, vendo isso, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Amém vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo nenhum entrará nele. E abraçando-as, as abençoava, impondo as mãos sobre elas. E aí a gente vê a atitude de Jesus sempre acolhedor, amoroso, E aí a gente vai vendo a simbologia. Ele aproveitou aquele instante, que as crianças estavam ali, e a representação da criança. A criança é um espírito, É lógico, evidente, que
um espírito muitas das vezes milenar, mas naquele momento, com aquele corpo frágil, e que ela faz com que a gente tenha por ela a brandura, a candura, o amor, né? Aquele movimento de carinho, de proximidade. É isso que a criança, ela nos cativa, né? Ela mexe com os sentimentos da gente de paternidade, maternidade que há em nós, né? E aí ela inspira esses sentimentos. Então Jesus pega essa simbologia da criança, que ela, né, reflete na brandura, no amor, né, na simplicidade da criança, e aproveita essa simbologia para nos destacar que a criança, ela gravita entre nós, né? Ela está entre nós, mas ela é um espírito milenar. E aí, essa passagem do Evangelho tenta, e os discípulos tentando impedir, né, e Jesus advertindo eles nos chama a atenção, porque Jesus não afirma de modo nenhum que o reino é para as crianças, mas para os que se assemelham, o que é enfatizado pelo restante de todo o ensinamento desse versículo. Porque ele usa essa referência da criança sendo simples, pura e confiar, porque a criança, ela confia no adulto, ela confia naquele que cuida dela, né? Ela se entrega aos cuidados do responsável, deixando, né, se conduzir por aqueles que cercam a criança. E quem somos nós que possamos impedir que as crianças possam evoluir, crescer, amadurecer, né? Então, que a gente não tenha essas mesmas atitudes dos discípulos, né? De impedir que a criança possa crescer espiritualmente. E ele usa, né, ele busca na criança que a criança busca o socorro espiritual. Na realidade, a criança busca o socorro no adulto. E nós devemos nos assemelhar à criança. De que sentido? No sentido de buscar sempre a nossa saciedade espiritual, buscar o acolhimento em Deus, né? Em acolhimento na espiritualidade maior. Então, é essa semelhança que Jesus quis nos chamar a atenção. Que nós não ficássemos presos, contidos às nossas aflições, às nossas dores, às nossas imperfeições. E que a gente aproveitasse e observasse a criança essas virtudes. Embora sendo espíritos velhos, né? Velho no sentido de milenares, mas eles remetem a gente a esses sentimentos. Então, só pelas crianças, não, devemos ter também por aqueles que nos cercam, né? Termos essa brandura, termos esse acolhimento, termos por aqueles que nos cercam a capacidade de nos colocarmos no problema do outro, né? E termos a empatia. Na realidade, Jesus, ele nos faz com que a gente se assemelhe à criança, buscando em Deus esse cuidado, se entregando para que Deus cuide de nós, né? E aí nós vemos que quando ele fala, né, que esse reino dos céus, não é que a criança ela vai herdar o reino dos céus, mas sim ele chama atenção e diz que Jesus não afirma de modo absoluto que o reino de Deus é para as crianças, mas para aqueles que se assemelham, o que é enfatizado pelo restante do ensinamento. Verdade, que ele fala aqui, né? Aquele que se assemelha à criança, quem não recebeu o reino de Deus como uma criancinha, de modo nenhum entrará nele. Como uma criancinha, como que a gente está recebendo esse reino de Deus? A gente quer o reino, mas a gente está fazendo por onde a gente tem isso? A gente é brando, é pacífico, a gente
busca confiar em Deus e se entregar a Deus, a sermos resignados. É esse o convite que Jesus nos faz. É essa atenção que Jesus quis fazer com que a gente tenha sobre esses ensinamentos. Todos nós somos crianças, né, aos olhos do Pai. Estamos em escalas evolutivas diferentes uns dos outros. Uns mais maturos, outros mais maduros. Uns com mais percepção da vida espiritual, outros mais apegados à matéria. E aí a gente se distancia cada vez mais de quê? Do reino de Deus. Mas não é ser criança para receber, para ter, para fazer parte desse reino, mas aquilo que a gente está desenvolvendo em nós, né? E aí a gente vê que as nossas características, que vai fazer com que a gente tenha posse desse reino de Deus ou não. Posse, que eu digo, não posse no sentido da gente interiorizar esse reino de Deus em nós, né? Mas a gente tem que ter a simplicidade da criança, a ausência de hipocrisia, porque a criança não é hipócrita. A criança, ela não quer o carro melhor, a casa melhor, ela quer ter uma casa, ela quer ser cuidada, ela quer ter um abrigo, nem quer ter uma casa, ela quer ter um abrigo, quer ter um lar, né? Onde haja harmonia, respeito, carinho, amor, essa simplicidade. Porque quando a gente é criança, a gente não se importa se a gente tem muita coisa, se a gente não tem. Na realidade, a gente só vai ficar muito preso a essas coisas materiais quando a gente vai crescendo. Mas quando nós somos crianças, a gente quer ser feliz, a gente quer brincar, a gente quer o carinho do pai, da mãe, a atenção. É isso que importa para a gente, não é verdade? Então, a gente tem essa simplicidade. E a criança não é hipócrita, ela é natural. Se ela gosta, ela gosta, se ela não gosta, ela não gosta. Ela não faz essa máscara que nós adultos colocamos, né, na nossa vivência. A criança não tem preconceito. A gente que vai colocando esses preconceitos na criança, porque a gente tem esse comportamento preconceituoso, materialista, e a gente vai colocando, semeando na criança, né? Então, a criança, ela aceita aquilo que a gente dá, né? Ela aceita, porque ela tem plena confiança nos tutores, que somos nós, né? Tutores responsáveis por elas, para que a gente possa, em plena confiança daquilo que ela está ali sendo cuidada, sendo parada, ela só vai perceber mais tarde, talvez, que ela não receba aquilo. Que viva no desalento, viva ao seu relento. Mas, fora isso, enquanto ela é bem pequena, ela não tem essa noção ainda, né? Mas aí a gente vê que esse comportamento de simplicidade, de ausência de hipocrisia, não ter preconceito, porque ela já possui essa resignação e tem plena confiança em Deus. Ela entrega, ela se entrega. Quer dizer, quando a criança nasce, ela se entrega, né? O espírito, a gente se entrega à vontade de Deus. E aí a gente renasce e vai viver conforme aqueles tutores, os responsáveis pela criança, né? E aí a gente vê no Livro dos Espíritos, na questão 383, quando Kardec pergunta ao espírito: qual para este é a utilidade de passar pelo estado da infância? Porque se somos espíritos imortais, qual é a utilidade? Ter que nascer, aprender a falar, a andar, a escrever. Tudo isso a gente tem que passar várias e várias vezes. Qual é a utilidade disso, da infância, né? E os espíritos nos respondem, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar em um adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, o espírito, ele vem
com toda a sua bagagem que ele tem, mas está ali, adormecido. E aí eles vão apresentando, né, à medida que vai crescendo, que vai chegando à idade de 7, 8, 9, 10 anos, e aí a criança vai mostrando, né, e hoje em dia mostra bem mais novinho, as suas tendências, porque já mostra desde bebê, na realidade é essa. Mas eles estão acessíveis, eles já mostram as suas tendências, mas eles estão acessíveis aos nossos exemplos, à nossa orientação, né? Então, a gente precisa entender que todos nós nascemos fadados, nós somos fadados para o bem, para sermos melhor, para sairmos daqui melhor do que quando nós reencarnamos. Essa é o que nós temos, é a fatal, é a única fatalidade que existe. Mas como a gente vai conseguir isso, aí é um caminho só nosso, né? É um desenrolar só nosso. Mas os tutores são responsáveis, sim, pelo procedimento, pela orientação que cabe a eles a dar a esses espíritos ainda crianças para poderem ter progresso nessa finalidade da sua reencarnação, né? No livro O Consolador, é interessante que a questão é 189, que Emmanuel fala, né, sobre o dever. E aí ele fala, no livro, ele fala sobre a mulher, né, porque naquela época a mulher era designada, o papel da mulher em orientar os filhos, né? A mulher tinha a obrigação de educar, de orientar, tudo era mulher. E hoje nós já estamos no século XXI, com tanta progresso que nós temos, né? A gente já entende que não é a mulher, né? São os responsáveis. Não importa quem está na responsabilidade daqueles espíritos que chegam até nós como crianças, né? Avós, avós, pais, mesmo que sejam filhos adotados, tios, tias, não importa, mas os responsáveis pela criança. Então, ele nos convoca para entendermos que nós temos um dever para com essas crianças, né? E aí a gente precisa ter essa responsabilidade, esse conceito enraizado em nós, porque esses espíritos que chegam até nós, a gente não pode impedir que eles cresçam, que eles amadureçam, que eles desenvolvam as suas potencialidades, que errem, mas que a gente está ali para ampará-los, para protegê-los, não é verdade? Então, a gente precisa, a missão que nós temos como responsável é sempre dar amor, construir junto com a criança um coração puro, reto, voltado para o bem e para Deus, né? Nós precisamos desenvolver isso na criança. Com o quê? Com diálogo, com atenção, com carinho, como disse, e com o respeito, o amor, né? Nós temos que ter, primeiramente, uma consciência ao educar uma criança, que a criança que chega até nós não são nossos filhos, nós não temos posse deles, eles são filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Então, não é meu filho, ele é filho de Deus. E como filho de Deus, eu sou tutor dessa criança. Se eu sou tutor dessa criança que me chega aos meus braços, a minha responsabilidade, o que eu posso fazer de melhor para desenvolver nela o bem a qual Jesus me propõe. Essa é a minha responsabilidade, esse é o meu dever. E sabendo que ela é espírito imortal, e como espírito imortal, ela traz a sua bagagem. Mas como tutor, eu tenho que estar atento às suas más inclinações, às suas tendências, e aí orientando, conduzindo para que ela aproveite melhor, né? E prepará-los também para que ela possa, quando surgir os desafios da reencarnação, da sua vivência aqui no planeta, ela possa ter condições de fazer escolhas mais positivas que possa ajudá-la a crescer espiritualmente. Então, controlando o quê?
essas má tendências, como eu já falei. Então a gente precisa direcionar esse caminho, né? Porque ele precisa ter um cuidado consigo, com o seu corpo, saber que seu corpo é um templo de Deus. E como templo de Deus eu preciso cuidar, porque eu vou ter que dar conta dele a Deus, sim, porque é um empréstimo que eu recebo quando eu reencarno. Né? Então a gente precisa já ir orientando, desenvolvendo na criança esse cuidado com o nosso corpo. Né? E aí a gente precisa desenvolver neles também a tolerância, porque nem tudo a gente pode conseguir, nem tudo a gente almeja e sai da forma como nós queremos. Então a gente precisa ter tolerância para as nossas dificuldades, precisamos ter respeito pelos que estão a caminho conosco, na nossa vida diária, respeito com tudo. Respeito com os animais, com a natureza, respeito com o próximo, respeito acima de tudo. E a paciência de saber esperar, de saber que tudo é no tempo de Deus e não no nosso tempo. De se entregar, como eles se entregaram, para que a gente possa orientar, para que a gente possa educar, que ele se entregue à vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Então aí a gente está encaminhando essa criança para que ela possa ser conduzida ao reino de Deus. E nós também, né? E aí a gente está fazendo um trabalho de orientação, de aprendizado, porque quando eu educo, eu estou me educando. E como eu estou sendo exemplo, eu preciso ser exemplo positivo para a criança. E aí eu tenho que desenvolver em mim tudo isso que eu tenho que passar para ela. Então, esse é o desafio da educação de uma criança, da orientação. O desafio de buscarmos sermos sempre exemplos, e exemplos dignos daquilo que Deus confiou em nós. Então, a gente precisa também ensiná-los que o sofrimento, a dor, são oportunidades da gente se redimir dos nossos próprios erros, de nos reajustarmos com a justiça divina. Né? De aprendermos e reaprendermos a poder ter respeito por nós mesmos. A gente precisa ensinar a criança a enfrentar o tédio, as desavenças, a raiva, o medo. A gente precisa ajudá-los a desenvolver e entender as suas emoções. Né? Se a gente não tem condições, a gente tem que buscar esse conhecimento, essa maneira de lidar com a situação quando as crianças trazem essas questões para junto de nós. Então, é um desafio, porque quando você lida com criança, porque é uma reeducação, porque não é educação, é reeducar, porque são espíritos antigos. E na reeducação dá muito trabalho, porque a gente precisa, porque a gente se reeduca. Então, a gente precisa reavaliar as nossas condutas para podermos ser exemplo para essas crianças. Esse é o desafio quando Jesus deixai vir a mim as criancinhas. Criancinhas somos todos nós que precisamos e estamos nos reeducando nessa oportunidade da reencarnação. E aí, sempre temos a aproveitarmos a oportunidade de direcionar, orientar, conduzir-nos e conduzir esses irmãos que chegam até nós, né? Exemplificando sempre a humildade, a perseverança, o perdão, a caridade. Então, educando para essa vivência constante no bem. É isso que Jesus nos quis dizer quando ele fala essa questão de que entrará no reino de Deus todos aqueles que tiver se assemelhado, com essa simplicidade e com essa entrega, essa verdadeira entrega àquele que nos deu a vida, que nos deu essa oportunidade da gente poder estar aqui buscando aprimoramento espiritual. Então, a gente precisa entender que a gente tem que educar a criança para o bem. E com essas vivências constantes do amor ao próximo, da caridade, né? De sermos humildes, de termos perdão primeiramente conosco mesmo, porque é tão difícil, né? A gente nos perdoar,
sabermos que a gente é falho e que a gente precisa do nosso perdão para podermos caminhar. Então a gente precisa estimular a criança e não a gente pegar e fazer como eles, impedir que elas cresçam, que elas amadureçam, que elas progridam. E a gente cabe a nós essa responsabilidade, esse desafio, vamos fazer, né, com a conduta do Evangelho de Jesus, que é ele nos dá essa conduta, ele nos dá esse direcionamento. A gente tem isso nas nossas mãos, né? Então a gente precisa já usar essa ferramenta que Jesus nos deu, porque ele confia na nossa capacidade de orientar esses irmãos que chegam até nós. E para finalizarmos, né, a gente, eu gostei muito desse trechinho, porque Jesus ele afirmava perfeitamente que ele não veio para aqueles que são, mas para os pecadores. Então ele chama os aflitos, né, quando ele fala que a gente precisa se assemelhar à criança, para que a gente confie nele, confie em Deus, confie na providência divina. Né? Ele não veio só para os sãos, pelo contrário, ele veio para todos nós, porque todos nós que aqui estamos nesse planeta somos imperfeitos, somos aflitos, estamos angustiados e necessitando do amor de Jesus para que a gente possa, com essa luta íntima em nós mesmos, lutando contra as nossas imperfeições, a gente possa realmente alcançar um dia essa simplicidade, essa candura, esse exemplo que ele tirou da criança. Né? Então, todo mau pensamento resulta da nossa imperfeição, da nossa alma. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. Então, às vezes, a gente tem mau pensamento, a gente tem umas más inclinações, mas a gente luta conosco mesmo para que a gente possa vencer. Né? Então, às vezes, a gente não quer fazer o mal, mas a gente acaba fazendo, porque a gente está envolvido e se deixa levar. E a gente precisa repelir em nós mesmos essas má condutas que a gente traz, né? Porque a gente precisa ter exemplo para esses companheirinhos. Então, o indício de esforço que a gente faz para podermos adquirir todas essas virtudes que a qual Jesus nos convida e para que a gente possa se autoeducar, né? Reeducarmos para podermos ser exemplo para o outro, é um esforço que a gente faz em que com certeza Deus está vendo e Ele está nos auxiliando para vencermos a nós mesmos. Então ele no finalzinho desse item do livro Enfoque Doutrinário, ele diz assim: não cederá quando se apresentar a oportunidade de satisfazer um desejo, depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte, contente com a sua vitória. Eu vou ler o parágrafo porque eu achei muito interessante. Ele diz assim: todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá quando se apresentar a oportunidade de satisfazer ao mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. E assim somos nós, quando a gente resiste, né? Quando a gente vence a nós mesmos, que eu consigo superar os meus desafios, a gente se sente fortalecido, a gente se sente amparado. Então, que a gente possa receber, nós recebemos todo o amparo de Jesus, da espiritualidade, para nos conduzir em como orientar essas crianças que chegam até nós, para que a gente possa refletir sobre as nossas atitudes, sobre as nossas aflições, sobre as nossas dúvidas e tristezas e angústias. E aí a gente busca termos uma orientação para que a gente possa prosseguir a nossa caminhada e entregar-se. Eu gostei dessa questão quando Jesus diz que a criança se entrega, né?
A criança se entrega. Então, para que a gente possa se entregar aos braços do Pai, se entregar aos braços de Jesus, da espiritualidade superior que nos conduz sempre para o caminho do bem, quando a gente está proposto a vivenciarmos o bem. Muita paz a todos, que Jesus nos ampare hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, meus irmãos, que possamos então elevar os nossos pensamentos agora para agradecer. Deus Pai de amor e de infinita bondade, Jesus, mestre amigo, te agradecemos pelo amparo recebido, agradecemos também aos bons espíritos que nos assegurou em nossa reunião. Pedimos, Senhor, que continue a nos orientar, a nos dar o amparo necessário. Que cada irmão, cada irmã que hoje passar pela aplicação do passe possa receber o alívio e o reconforto para suas dificuldades. Agradecemos também a Casa de Isaac Lima, que nos acolhe, que nos dá sempre a oportunidade do trabalho e do estudo. Que possamos, meus irmãos, sair daqui nesta noite um pouco melhores, procurando sempre colocar em prática os ensinamentos do Cristo e assim facilitando o nosso caminhar, ajudando a superar as nossas dificuldades. Fiquem todos em paz, que assim seja. Lembramos a todos para que possam sentar confortavelmente, ouvir a música ao fundo até o final, que neste momento será feito a aplicação do passe à distância. Que todos tenham uma noite de paz e de harmonia. Que assim seja.